Dom Casmurro, capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo. Bom, truísmo. Lembre-se que truísmo é uma verdade incontestável, é uma verdade evidente, ok? E vem da palavra inglesa, do inglês true, ok? Que é verdade, verdadeiro, né? Verdadeiro, melhor. Truth é verdade. Tudo acaba, leitor, é um velho truísmo. Aqui se pode acrescentar que nem tudo o que dura muito tempo. Esta segunda parte, ou seja, nem tudo que dura muito tempo, não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que se um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. Acho que a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. Okay? Bom, se é um castelo deve durar bastante. Okay? Em vez de saber, por exemplo, vamos transportar essa ideia para um sentimento, né? Tá lá, isso acontece, isso é interessante, acontece com os namorados, por exemplo. Tá lá um namorado com uma namorada e eles ficaram juntos 3 anos e foram 3 anos maravilhosos, né? Nunca se pensa que vai acabar, porque afinal de contas é um relacionamento que dura, ok? Então é um relacionamento duradouro. O que o narrador está falando é, mas o que é duradouro pode ser pouco duradouro, pode durar para alguns anos, né? E é interessante pensar nessa história da duração. Quando acaba, é como se não fosse nada aquele tempo. Essa é a tendência, né? Em vez de pensar que realmente foram 3 anos que duraram, foi uma coisa duradoura, mas que simplesmente acabou. Se a gente tomar um passo à frente nesse raciocínio, a gente pode pensar que a vida da gente também. Não significa que porque a nossa vida acaba, então, no final das contas eu vou morrer mesmo, então nada dura para sempre nessa visão. Mas se dura uns 40, 50, 60, 70, 80, até 100 e poucos anos. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. Como assim? É bom que não seja assim, para que não se perca o costume daquelas construções quase eternas, daquelas construções dos castelos. O que tem a ver ser assim com não perder o costume dos castelos? De construir castelo. A resposta é a seguinte: é aquilo que eu falei da vida, né? Bom, se no final das contas até um castelo não dura, ele acaba, por que eu vou construir um castelo? Se eu estou construindo o castelo pensando no fim desse castelo, então, tudo bem, vai demorar lá 1000 anos, 2000 anos, 7000 anos, mas o castelo vai acabar um dia. Então, é melhor eu não construir o castelo. Agora, se eu acho que o meu castelo vai durar para sempre, então eu vou continuar com esse costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo, na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os 2 casais inseparáveis, como ainda o agregado e a prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os 4. Para os 4? Uma contradança. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos.
Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa, dali a 2 anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, então, são todos íntimos. Ela olhou com tanto carinho para o Bentinho, para o Santiago, olhou com tanto carinho para ele que ele ia mostrar esse gesto de afeição. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expressões fraternais de irmão para irmã. Pareciam quentes e intimativos. Intimando, né? Quando eu intimo uma pessoa, eu falo para a pessoa fazer algo, quase a obrigando. Né? Intimativos. Diziam outra coisa. E não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar pensativo. Não tardou para... A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha ao pé do piano. Então ela saiu, levou os olhos, né, consigo, saiu e ele ficou. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Como assim encontrei-os em caminho? É como se meus olhos estivessem indo até o piano, mas antes de chegar até o piano, os olhos dela também vieram na direção dele. Ou seja, os dois olhares se encontraram. Pararam os quatro olhos, correto? E ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem. Mas nenhuns passavam. Peraí, o que está acontecendo? Lembre-se a imagem, ok? Se ele tá levando a imagem adiante, né? Se os olhos estão caminhando pela sala para até chegar ao piano, você tem 2 olhos dele caminhando até o piano, e de lá vinham 2 olhos caminhando para chegar até a janela aonde eles estavam, acontece isso às vezes na rua. Você para na frente da pessoa, aí quem que vai deixar quem passar? Vocês vão para um lado, a pessoa vai para o mesmo lado, etc. Nesse caso, o que aconteceu? Ficaram lá os 4, uns diante dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. Tal se dá na rua entre 2 teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela, adivinhando... Então, será que alguma vez eu dei a entender que eu tinha segundas intenções? Bom, ele lembrou de um dia em que ele pensou nela com segundas intenções, ou pelo menos o começo de uma segunda intenções. Mas será que ela adivinhou isso? E por causa do que ela conseguiu ver no Bentinho, ela mesma teve a mesma ideia? Ela mesma teve essa mesma ideia? Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora. O simples pensamento de ter segundas intenções com ela apareceu. E ela me fugisse outra hora, dessa vez hipotética em que ele está imaginando, daquela vez ela me fugisse irritada ou acanhada. E agora, por um movimento invencível, esta palavra foi como uma bênção de padre à missa que a gente recebe de repente, que a gente recebe e repete a si mesmo. Tá, aí a minha pergunta é, por que a palavra invencível vai ser uma bênção? Vamos lá. Então, segundo essa hipótese dele, da vez que ele teve segundas intenções com ela, ela notou, isso transpareceu, ele nem se tocou que transpareceu, e ela saiu lá acanhada ou irritada, né?
acanhada, meu Deus, ele quer alguma coisa comigo, ou irritada, como é que ele pode ser tão descarado de querer alguma coisa comigo? E segundo essa hipótese do Santiago aqui, ele não notou nem a irritação, nem o acanhamento, né? E daquela vez ela fugiu, e ele não notou. E agora, por um movimento invencível, aconteceu isso, né? Então é aquela história, inevitavelmente aconteceu isso, de ela também lançar olhares com segunda intenção. Se é invencível, não é culpa de ninguém, não é ela que está escolhendo, né? Simplesmente acontece. E então não precisa pensar que a Sancha talvez está pensando em trair o Escobar, não precisa pensar em qual é a resposta dele a isso, se ele também tem segundas intenções, não precisa pensar nada disso, é simplesmente o destino é invencível, né? E você, como uma bênção de um padre, você fica repetindo essa palavra para você mesmo, a salvação, a salvação. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse minha voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, como eu, e ter esses pulmões, disse ele batendo no peito. E esses braços, apalpa. Bom, por enquanto, já vamos falar sobre esse apalpar, mas por enquanto, lembre-se que no capítulo anterior, a gente ouviu o Dom Casmurro falando que dali a pouquinho o Escobar iria morrer, né? E aí a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha aqui. Será que vai ser agora? Será que ele vai escapar agora e morrer depois? Como se fazem nos filmes muito comumente, né? Não muito comumente, mas alguns filmes fazem isso, né? Tá lá uma parte do... Deixa eu me interromper. Eu tava pensando nesses filmes de desastre. Sabe, tipo esses filmes... sei lá como é que é o nome disso, como é que é... não é Jogos Mortais, aquele que o pessoal escapa da morte, depois a morte persegue ele. Filminho ruinzinho assim, sabe, mais popularzinho. Então daí, de vez em quando você faz isso, né? Aí o cara, a gente sabe que todo mundo tem que morrer. Aí tá o cara lá e ele tá pegando algo de uma prateleira e tem um monte de faca lá. E aí quando ele vai pegar, as facas não caem. E ele vira pra trás, sei lá, escorrega, bate com a cabeça na frigideira cheia de óleo e morre ali. Então esse tipo de coisa. Será que é isso que vai acontecer? Será que o narrador acabou de falar sobre a morte do Escobar? Nesse capítulo vai dizer sobre o mar bravio, né, o mar de ressaca. Imagine nadar num mar de ressaca, né? E aí a gente pensa, ixi, ele vai morrer ali. Será que ele vai voltar? Vai sair do mar tranquilamente? Vai ser atropelado por um cavalo, sei lá o quê? Então eu digo isso para mostrar que ele coloca a pulga atrás da orelha e não nos dá a resposta. Então ele vai morrer assim. Vamos ver para que lado que se vai. Vamos ver se o Escobar vai morrer com as facas, que a gente já está vendo desde o começo, ou se ele vai morrer com a cabeça na frigideira. Premonição é o nome do filme, ok? Premonição. É por isso que eu gaguejei tanto ali enquanto eu estava falando, porque eu estava tentando lembrar o nome desse filme. Que é um filminho assim, né? Divertidinho. Tá, e daí ele pega e mostra os braços e fala, ó, apalpa aqui. O que o Santiago faz? Apalpei-lhe os braços como se fossem os braços de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era já retear a verdade. Nem só os apalpei com esta ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja. Acresce que sabia nadar. Então não só ele está apalpando o amigo pensando na mulher do amigo, ele está com inveja dos braços, né? Tem uma palavra muito importante aqui que é jarretar. Jarretar. Jarrete são os tendões dos músculos
posteriores da coxa, os tendões dos músculos na parte de trás da coxa, né? Que descem, se eu não me engano, até a parte de trás do joelho. Okay? Olha que interessante, eu não sei se eu escrevi aqui ou não escrevi aqui. Era comum, que não tem muito a ver com o nosso texto, era comum quando se fazia prisioneiros de guerra, já retar o prisioneiro, ou seja, você corta essa parte de trás da coxa, de forma que você corta esses tendões. Uma vez que você corta esse tendão, a pessoa não consegue correr. Okay? Então, é essa a ideia de jarretar a verdade. Se você jarreta a verdade, é claro, simplesmente poderia podar a verdade, né? Nesse sentido. Mas olha que legal essa ideia de não deixar a verdade correr. Você vai deixar a verdade aleijada. Okay? A tua verdade vai ser aleijada. Tudo bem, ela vai estar ali ainda. Ainda ele poderia estar contando, ou não, contou que apalpou, contou que sentiu um pouco de inveja, né? Mas seria uma verdade coxa, né? Uma verdade que não anda bem. Se você não jarreta a verdade corre para onde ela tem que correr. Até para os lugares que você não quer que a verdade corra. É difícil dizer que você apalpou o teu amigo pensando na mulher dele, né? Não só pelo mau caratismo aqui, mas, sei lá, é meio estranho, né? Apalpar um amigo. Bom, além da inveja, etc, etc. Lembre-se que por mais que o nosso narrador seja sarcástico, cético em relação à vida, não goste tanto assim das pessoas, pelo menos a qualidade de ser sincero ele tem. Né? Vou contar a minha vida, estou pouco me lixando para o que você vai achar da minha vida, então essa qualidade ele tem. Deixa eu fazer uma observação. É claro que geralmente você vê nos minutinhos ali do vídeo, né? Mas eu consegui mudar a configuração da minha câmera, então os vídeos agora podem chegar até 30 minutos. Então não vou ter só aquelas partes. Bom, grossos e fortes, eles inveja, cresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos a dona da casa. Então, a dona da casa aqui, quer dizer, com a dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser. Mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei, o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Bom, pense, se passou depressa no relógio do tempo, em algum outro relógio, passou devagar. Essa é a conclusão que a gente tem que chegar, correto? E aí a pergunta seria em qual relógio que passou devagar. Então vamos lá, passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Então ainda bem, eu olhei aqui o relógio do tempo real, não foi rapidinho, então é só virtude e razão. Mas em algum relógio, como eu falei, passou devagar. E esse relógio é o relógio do pecado, né? É o relógio de uma atitude reprovável. Você pode fazer uma atitude só em pensamento, que é tão vil, que parece que aquele momento se expande, né? Se expande. Você pensou, sei lá, lembra-se do Bentinho, né? Tua mãe está extremamente doente, e aí passa pela sua cabeça. Se a minha mãe morre, eu não vou precisar ir ao seminário. Deixa eu deixar as coisas mais reais para você. Tá lá você com diversos percalços financeiros, né? Diversos percalços financeiros. E o seu pai ou a sua mãe estão doentes. E aí só passa pela sua cabeça. Se papai morre, eu fico com a casa.
Eu vendo a casa, 200, 300 mil reais para mais, sei lá que tipo de família que você tem. E aí, pago todas as minhas dívidas e ainda vou viajar. Passa assim, ó. No momento que isso passou, essa é uma coisa tão impactante, tão vil para você, afinal de contas é o teu pai ou tua mãe que você ama tanto, que se você prestar atenção no relógio do pecado, esse tempo vai se expandir. E ele pode se expandir de forma a comer meses da tua vida. Porque foi uma coisa muito forte que aconteceu. Só que o que você pode fazer? Você pode olhar para o relógio, colocar o relógio no ouvido, falar, não, foi só 3 segundinhos. Não, foi 3 segundinhos que esse pensamento aconteceu. Pronto. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Fora desses 3 segundinhos, é a virtude que age. O teu amor pela tua mãe, a razão que age, não faz sentido nenhum eu desejar uma coisa dessas, né? Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repeti com algum ardor, que moderei logo, emendando. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora não. Cá fora o mar está zangado. Escute. Novamente a ênfase no mar zangado, no mar de ressaca. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e, à distância, viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia e fomos conversando os 4. Mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha, nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. De repente eu achava que eram olhos maliciosos, de repente ele ficava nessa oscilação. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus. E o relógio foi assim, marcando alternadamente a minha perdição e a minha salvação. Instante de pecado, instante de vida real, de razão, etc. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa, iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais do que de costume. O retrato de Escobar que eu tinha ali ao pé de minha mãe falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo, rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto de despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante destinada a morrer com a noite do sono? Lembre-se, fulgurante, a gente tem essa ideia de luz, né? De um clarão. Então é forte, mas passa rápido, né? Como um relâmpago, né? Que me garante? Perceba que ele já está fazendo hipótese, né? Mas por mais que seja, então, mas que me garante que não foi só aquele desejo do momento e ela não vai levar isso adiante, né? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as virtudes, a timidez também. Não contando o acaso.
Mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Perceba o seguinte: você quer roubar, correto? Você quer roubar. Mas você tem timidez no sentido de pouca coragem, e aí você não rouba. Então quem te deu a virtude? Você deve a tua virtude à tua covardia. Ok? Você quer matar alguém, mas você tem medo de sangue. Então a tua virtude quem te deu foi novamente a tua covardia. Você quer trair a sua mulher ou seu esposo, só que você tem vergonha. Então a vergonha te deu a virtude. O acaso também, né? Você está indo em direção lá para um motel, vocês marcaram, vão para um motel, acontece um acidente de carro, você não consegue se encontrar com o teu amante e a tua amante no motel. E aí depois a pessoa, sei lá, vai viajar e acabou a oportunidade. Que virtuoso que você é, ok? Que virtuoso. Porque você não traiu, afinal de contas, né? Graças ao bom destino, ao bom acaso que você não traiu. Mas algumas virtudes vêm do céu também, né? Que é aquela história: eu não vou trair a minha esposa, porque isso não é certo, eu não vou matar ninguém, porque isso é uma das coisas mais horríveis que uma pessoa pode fazer, não vou fazer isso. Então tem essas 3 fontes aí de virtude. O melhor é que seja do céu, eu acho que é um pouco melhor. Perceba o tom irônico aqui, né? Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição, a virtude, filha dela, é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Então tudo vem do céu, o céu que nos dá as nossas características. Eu fiquei tímido, não traí porque eu estava tímido, então é o céu também, tá tudo valendo, tô de bem com Deus, com minha consciência, etc. Assim refletiria se pudesse, mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era nem inclinação. Paixão não era nem inclinação. Capricho seria ou o quê? Ao fim de 20 minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu-me falar. Vi-lhe a atitude franca e simples, sacudi a cabeça e fui deitar-me.